Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre planejar é um bom começo? Espero que esse podcast me encontre muito bem. E essa pergunta é bem interessante. Será que você já se fez essa pergunta? Talvez você até saiba a resposta. Sim, planejar é um bom começo, sim. Mas é um começo. Não adianta você planejar e não executar. E aí, o podcast anterior completa, né? Ele vem ao encontro desse planejamento, porque eu preciso da clareza para eu poder planejar. Se eu não tiver clareza, eu vou planejar o quê? A gente planeja algo que a gente deseja fazer. Então, eu preciso ter clareza, eu não posso também sair planejando qualquer coisa, porque senão não vai ter sentido no final das contas. Planejei isso para quê? Tem que fazer sentido. Então, se você não ouviu o podcast anterior, eu te convido a ouvir o podcast anterior a esse. Mas vamos continuar aqui na pegada do planejamento. Sim, planejamento é importante. Como eu já disse em algum momento aqui, eu era simplesmente uma pessoa extremamente executora. E eu percebi, obviamente, ao longo da minha vida, que eu precisava, sim, planejar. As coisas não iam cair no meu colo, porque eu era uma pessoa que tudo que caía no colo eu fazia. Mas aí era tudo que caía no colo e eu ia lá e fazia. Mas será que tudo que caía no meu colo era exatamente o que estava ligado ao que eu queria, de verdade? Não. Por quê? Porque eu não tinha clareza. E aí eu não planejava. O planejamento vai fazer sentido quando você começa a ter a sua clareza, quando você sabe onde você está e aonde você quer chegar. É o que a gente fala do ponto A até o ponto B. E planejar é fundamental porque dentro desse planejamento, e como eu também digo, né, o papel, o computador, enfim, onde você vai planejar, seja qual ferramenta for, ele aceita tudo. Isso é bom. Mas a gente precisa entender que quando você vai praticar, quando você vai colocar esse planejamento realmente para rodar, situações podem acontecer que você não planejou, que você nem esperava. E com relação a isso, você precisa ficar bem. Você não precisa arrancar os seus cabelos. Você não precisa ficar estressado, nem estressada. Bom, o mundo já mostrou pra gente que a mudança é algo constante. A mudança é a certeza. E quando a gente planeja dentro da nossa perspectiva, do nosso conhecimento. Mas existirão situações que a gente não vai conseguir controlar, que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Isso é um fato. E a gente tem que entender que na execução desse planejamento, essas situações que a gente não consegue planejar, que não estão no nosso controle, elas podem surgir. E a diferença, né, é como você vai se comportar quando isso acontecer. Quando que não foi planejado aparecer. Você vai se comportar como? Você vai ser uma pessoa extremamente estressada, chata, mala, que só sabe reclamar, que só sabe ver os pontos negativos? Ou você vai ser uma pessoa resiliente? Você vai buscar essa sua habilidade. E aí, o que eu faço com isso? O que eu faço com esses limões? Vamos fazer uma limonada? O que a gente aprende com essa situação? O que eu aprendo com essa situação? E quantas vezes isso começa, gente, lá das pequenas coisas. Porque é um padrão que a gente alimenta, né? Vocês podem prestar atenção. As pessoas que só reclamam, elas arrumam um problema para cada solução. Você quer arrumar a solução, você dá a solução, a pessoa traz o problema.
Você traz a solução daquele problema, a pessoa vem e traz de novo um outro problema. E isso acaba sendo um padrão para tudo na vida dela. Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo, sabe? Coitadinha dela, ela é uma pobre de uma vítima do mundo. E às vezes o outro olhando a vida dela fala, nossa, que vida boa que ela tem, mas ela não consegue enxergar. Se ela não consegue enxergar, fica complexa a situação, né? Então, o que eu quero te mostrar aqui, e pra gente refletir bastante sobre isso, é o seguinte, né? Como é que você se comporta diante do que não foi planejado? Diante do que você nem imaginava que poderia acontecer, que te surpreendeu, né? Ou que te desesperou. Como é que você vai lidar com isso? E quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente de trabalho, né? O quanto que é importante a forma que você age diante dos desafios. Não a forma como você reage. Porque sendo reativo, você não está conseguindo pensar, né? Você simplesmente reage. E às vezes a sua reação acaba, muitas vezes, desanimando, né? Os colegas de trabalho, enfim. Às vezes até magoando os colegas de trabalho. Ou as pessoas da sua família também. Porque a gente tem desafios de uma forma geral, a gente tem desafios na vida. A gente planeja e um monte de coisa acontece que não está no nosso controle. Então eu começar a refletir, poxa, como que eu venho? Eu venho realmente só reagindo? Ou eu passei a agir? Veio um desafio. Né? Vamos trocar o nome problema por desafio. Veio um desafio. Como eu ajo? Eu paro para pensar. E teve uma coisa que eu aprendi muito também nesse movimento do Covid, nessa pandemia toda, é que a gente tem que parar também para... Eu sei que existem desafios que demandam uma resposta, alguns demandam uma resposta rápida, mas muitos podem ser pensados. Só que existe sempre um grupo de pessoas que vai te pressionar para que você tome a decisão logo. Eu quero uma resposta logo para isso. Eu vou colocar uma questão aqui, né? A empresa que você trabalha cometeu um erro com o cliente. Eu quero logo que esse erro seja reparado, se vira, né? E às vezes você também se coloca uma pressão para resolver aquilo sem necessidade. Mas também não estou dizendo que isso tem que ser deixado de lado. Porque às vezes também o que incomoda a gente acaba deixando de lado, fingindo, vou esquecer desse problema, vou me ocupar com outras coisas e quando ele aparecer de novo eu penso, não, vamos resolver esse problema para que não aconteça, por exemplo, com outros clientes. Mas, claro, ter um prazo é importante, mas não precisa ser imediatamente agora, né, nesse exato momento. Até porque, dependendo da situação, você vai ter que contactar outras áreas, vai ter que conversar com outros profissionais, enfim. A gente precisa também entender o que separar um pouco isso, né? Isso aqui é uma questão realmente urgente. A gente precisa resolver no máximo em 24 horas. Não, isso daqui eu preciso conversar com outros profissionais e vamos dar um prazo maior aí, de 72 horas. A mesma coisa quando acontece algo na sua vida pessoal. Muitas vezes você vai querer contar isso para uma pessoa que você confie, né? Trocar informações, saber o que ela faria naquela situação. Enfim, ou simplesmente parar para pensar sobre esse assunto só. Então, sim, a gente precisa entender que dentro de planejar e executar, né, tem um monte de coisa que vai acontecendo. Às vezes, quando você planejou alguma coisa, o país estava de um jeito, você estava numa situação, a sua empresa estava numa situação. Quando você foi executar, já tinha mudado um monte de coisas e você teve que alterar esse planejamento, mas está tudo bem, porque você tem um planejamento. E aí você altera de acordo com o que foi planejado. Agora imagine quem não planeja. Quem deixa a vida o levar. Né, como tem a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Como é que é isso? É isso, né? Vai levando. Vai sobrevivendo. E não vivendo. Então, o planejamento é sim um excelente começo. Mas não esqueçamos jamais de colocá-lo em prática. Porque existe também
sendo... Elas falam o seguinte, gente. Não, eu só vou fazer se tiver com todas essas condições, né? Tudo tem que estar perfeito. E a vida não é perfeita. Então, eu ainda acredito que o feito é melhor que perfeito. E a gente precisa refletir sobre isso também, porque muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas na nossa vida, no nosso trabalho, porque não está perfeito. Não está do jeito que eu gostaria. Mas começa. Tem gente que não começa um negócio porque não tem a estrutura perfeita. Mas ora bola, e se você não começar, como é que você vai gerar recursos para ter estrutura perfeita? Será que a grande empresa, ela começou grande? Os grandes negócios começaram grandes? Começaram pequenos. Então por que às vezes pra gente, né, a gente quer que a coisa comece tudo lindo e maravilhoso, com a estrutura perfeita, com os profissionais perfeitos, com a grana perfeita, com tudo perfeito? E às vezes, esperar esse tempo todo para essa perfeição, você vai realmente perder o time para a coisa acontecer. Então, assim, buscar as condições básicas mínimas para que você consiga iniciar aquele projeto. Que você consiga sair do famoso marco zero, né? Ir para o próximo passo, ir para o próximo nível. Eu não quero que você também faça de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que você também não fique parado ou paralisada porque você não tem a estrutura perfeita que você tanto gostaria. E aí você nunca começa, porque sempre vai ter uma desculpa. Ah, tá tudo lá planejado, ó. Fiz o meu business plan, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, então eu vou deixando lá quieto, né? Quando aparecer. Cadê o planejamento para fazer isso acontecer então? Esse mínimo perfeito aí que você quer? Então, é exatamente pra gente entender. Vamos planejar? Sim. Quero te convidar para me seguir no meu Instagram, @eu.fernandagonçalves. Me segue lá, eu tenho um presente para você em janeiro, me chama no direct, pergunta lá qual é o presente. E planejar sim é fundamental. É um excelente começo, mas não se esqueça que entre planejar, você também precisa dar os passos. Fazer esse planejamento sair do papel, sair da sua cabeça, né? E se materializar aqui no mundo físico, no mundo onde nós estamos. Isso é muito importante, até para você ir testando se o que você realmente colocou no papel, que é um lugar onde aceita qualquer coisa que a gente escreva, se funciona. E só tem um jeito de a gente saber se funciona, é testando. É ter coragem de testar. E não tem problema se não deu o resultado que você queria. Simplesmente é um resultado. Você vai buscar outras formas, uma outra estratégia de fazer aquilo. Só que quantas vezes a gente fala assim, poxa, se já deu errado, é porque não é pra mim isso. Eu já falei muitas vezes essa frase pra mim. Você vai continuar pensando assim? Você vai continuar mantendo esse padrão? Eu entendo o seguinte, se não deu o resultado que você gostaria, é porque deve ter uma outra forma de fazer isso melhor. Você tem que descobrir, você tem que continuar testando, você tem que buscar outras pessoas que já fizeram isso no mercado, enfim. Tem como resolver. Tem saída. A questão é, você realmente quer? Você está decidido realmente a fazer isso acontecer na sua vida? Essa é a questão. Porque as pessoas acabam desistindo. Porque elas acreditam que esses sinais são sinais que estão dizendo para ela, para agora que é melhor, porque pelo menos o prejuízo é pequeno, né? Para agora de uma vez. Você vai que você insiste e isso te traz mais prejuízos ainda. Tudo é uma forma de você olhar. É claro que você tem que ter consciência do que você quer. Você tem que ter clareza do que você quer. Agora, se você tá perdido, se é aquela situação, poxa, caiu no meu colo, eu fui planejar e não tá dando certo, será que é realmente o que você quer? Será que isso tá dentro do que você deseja pro seu futuro? Às vezes você tá fazendo isso pelo outro e não por você. Cabe pensar sobre isso. E às vezes é por isso também que não esteja dando tão certo. Pode ser várias coisas, gente. Mas assim, a gente precisa entender o que esses resultados querem dizer pra gente.
É normal se sentir desanimado? Sim, porque muitas vezes você trabalhou, na maioria das vezes você trabalhou arduamente, você planejou, você investiu e algo não saiu do jeito que você queria, não foi o resultado que você queria. Dá um desânimo? Claro que dá, somos seres humanos. É natural isso. Mas para um pouquinho, né? Vai entender o que aconteceu, enfim, e retoma. De uma outra forma, fazer igual não adianta, vai dar o mesmo resultado, ou pior. Mas como retomar? Como fazer diferente? Se é realmente o que você quer. Isso é importante, sabe? A gente vê pessoas de sucesso hoje e às vezes a gente nem imagina a trajetória que essas pessoas tiveram. A gente só vê a parte boa, né? A parte do sucesso delas. E conhecer a história dessas pessoas com certeza ajuda a gente a entender que elas também tiveram as dificuldades, os desafios e elas superaram isso de alguma forma. Então, ser resiliente é importante, mas também saber para onde você quer ir também é fundamental. Então não adianta você ficar em algo que não faz sentido para você. Então por isso que eu disse para você, volta um podcast antes e vê lá sobre as chaves da clareza que eu falei no último, para te ajudar a seguir esse caminho do planejamento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Planejar é um bom começo? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.